Bem-vindos a mais um PDZcast. Você que está nos ouvindo por alguma das plataformas podcast ou está nos vendo no YouTube, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre um tema que eu adoro. E hoje eu estou com a Renata Tavares, especialista aqui do Instituto Brasileiro de Presença Digital e também responsável por toda a gestão de pessoas, por todo o RH aqui da nossa empresa. Oi, Rê! Oi, Paulinha, tudo bem? Sempre um prazer dividir o PDZcast com você, live com você, a gente se diverte pra caramba, né? Verdade. Já contando um pouquinho dos bastidores, a gente devia estar aqui umas meia hora só falando de livro, mostrando o livro, antes da gente começar Aqui o tanto de efetivamente aqui. ideia que já surgiu desde que a gente está aqui conversando. Até live regada a bastante vinho, viu, gente? Aguarde. Então, vocês que estão aqui com a gente, continuem acompanhando, já aproveitem, coloquem aqui nos comentários quais temas vocês gostariam de ouvir ou de ver sendo debatido por nós aqui do Instituto Brasileiro de Presença Digital. E hoje nós vamos compartilhar um pouco com vocês sobre alguns livros que nós empreendedores precisamos ler, que vão abrir a nossa mente, expandir os nossos negócios. E é muito interessante, Rê, a gente estava até brincando aqui falando de alguns livros que não são tão ligados ao empreendedorismo assim, mas esses livros trazem uma pluralidade, né? Inclusive trazem assunto que podem se tornar pontos de contato em comum com os nossos potenciais clientes. E com os colaboradores também, né? Não só quando a gente fala do empreendedor, a gente tem que lembrá-lo sempre que ele tem o cliente final e ele tem o cliente interno também. Verdade, com certeza. Às vezes ele é um empreendedor individual, assim, mas em algum momento no crescimento dele ele vai precisar de alguém. Então é bom ele estar preparado para isso. Sim, com certeza. E começa aí, Rê, começa aí, com certeza está todo mundo aqui curioso para ver as suas preferências. Mas antes da gente começar, se apresenta um pouquinho para a gente, deixa eu me apresentar um pouquinho também, para quem está ouvindo ou vendo pela primeira vez um PDZcast aqui do Instituto Brasileiro de Presença Digital. Ó, eu sou Renata, né? Meu sobrenome é Tavares. Eu sou filha da Suzana e do Lázaro, moro aqui em Uberlândia, tenho um irmão mais novo que eu. Sou mineirinha, né? Já deve ter visto aí no meu sotaque, Uberlândia. Por um tempo eu fiz uma fono para tentar tirar esse sotaque, mas depois eu pensei, gente, mas essa sou eu. Oxi, Verdade. né? Através de algumas leituras que eu vou trazer aqui para vocês, que eu identifiquei, poxa, mas essa sou eu, tô tirando um pedaço de mim, né? Verdade. Então, me formei em comunicação social. Trabalhei como jornalista por muito tempo, trabalhei como jornalista de impresso, jornal impresso, trabalhei na web, trabalhei em TV também. E desde 2019 eu estudo... Não, desculpa, cortei um pedaço aqui. 2014 eu comecei a trabalhar com marketing, na realidade comunicação corporativa. Da comunicação corporativa, na realidade eu fiquei só 6 meses. Logo em seguida, já assumi a área de marketing na empresa que eu trabalhava. E aí que eu conheci o mundo do marketing, né? Que eu pensava que era só fazer propaganda de TV, era só colocar um outdoor e não. Marketing está muito mais relacionado a números e vendas do que a comunicação de fato, né? A comunicação é uma cabeça ali do marketing, então comecei a conhecer esse mundo, me apaixonei por esse mundo. Conheci o marketing digital através dessa empresa também, porque a gente tinha uma verba muito baixa de marketing, então a gente tinha que ser criativo e a gente achou a criatividade no digital. E aí foi onde eu comecei a me especializei em marketing digital. E estou nessa área até hoje, mas em 2019, né, o ano passado, eu decidi voltar para o banco da faculdade, realizar um sonho que eu tinha desde quando eu fiz comunicação, né, de fazer psicologia. E voltei para o banco da faculdade, estou indo agora para o 4º período. E hoje eu estou aqui no Presença Digital do Zero como especialista em marketing e também gestora de gente aqui na parte de RH. Legal, Rê, é muito bacana conhecer essa história,
Porque o que a gente falou de pluralidade, né? Você já passou por tantos ambientes, isso tudo ajudou a construir a profissional que você é hoje com tantas habilidades e com tanto com dona da sua fala, de tudo que você tem que passar para gente. Eu sou muito inquieta, Paulinha. Eu não consigo ficar ali muito tempo, sabe? Eu preciso estar aprendendo bastante, eu preciso estar consumindo algo novo. E os livros têm muito a ver com isso. Então, eu fiquei tão feliz quando esse tema caiu comigo, porque, gente, é muito gostoso falar de livro e a gente não consegue estudar sem abrir uma obra. A gente não consegue crescer, assim. Eu penso que, assim, existem conteúdos disponíveis na rede social, existem conteúdos disponíveis aí em web. O nosso podcast, por exemplo, é um podcast riquíssimo em conteúdo, mas se a gente não começar a ler, a abrir um livro, a gente vai ficar ali um pouco, eu brinco que é tipo, vou ficar um pouco manca, né? Vai Sim, ficar faltando perfeito. alguma coisa. Perfeito. E eu não venho de um hábito de leitura, né? Eu não era aquela criança que os pais liam antes de dormir, ou que eu tinha um hábito de leitura. Eu comecei a entender a necessidade da leitura na faculdade, porque eles citavam tantos autores, né? Isso é uma cultura que, o quanto a gente puder influenciar as pessoas nesse hábito de leitura, hoje não, né? Hoje a gente lê livro, minha filha tem uma série, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, ela tem uma série de livrinhos, de historinhas, que dá para aguçar muito a imaginação, a criatividade, já desde a infância, a partir desses livros. Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque meu pai é professor. E Olha, a minha mãe, ela era dona de casa e lia muito. Então, bacana! eu cresci numa casa em que as pessoas liam bastante. Então, meu pai assinava gibi, meu pai assinava jornal. Sério? Era. Então, meu tio, por exemplo, meu tio trabalhava numa empresa e ele recebia muitos gibis. Então, os filhos dele liam e ele mandava para que a Que gente pudesse ler. legal! E eu tive um professor também na escola que ele me desafiava não só a mim, mas todos os alunos a ler pelo menos um livro por semana. A gente tinha que ler Legal! um livro por semana, fazer o resumo desse livro. Olha! Então foi quando foi até por isso que eu fui muito para o jornalismo, porque eu tinha muito essa veia da leitura, da escrita, né? Confesso que com o passar do tempo, com a correria do dia a dia, eu dei uma pausa nesse hábito meu, mas eu tenho feito o exercício de substituir uma série por um livro pelo menos uma vez por mês. Legal, legal. Pegando esse seu gancho, Rê, da questão da leitura, de trocar a série por um livro, uma coisa que eu percebi, quando eu me tornei mãe, o tempo da leitura do livro físico ficou muito escasso, porque eu comecei a dedicar o meu tempo a outras atividades. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ouvir livros. E para mim foi uma coisa importantíssima. Por quê? Vamos supor, minha filha começou a comer. Eu que fazia a comidinha dela, cortava os leguminhos, a carninha, aquilo tudo saudável para ela, pelo menos para ela. Então, o tempo que eu estava fazendo tudo isso era um tempo que eu estava lendo livro, ou lendo não, que eu estava ouvindo livro. Então, o tempo que ela estava dormindo, estava nas atividades, eu estava sempre ouvindo um livro. E as madrugadas de amamentação, eu estava ali ouvindo um livro. Então, eu consegui, através do audiobook, adaptar esse desejo, essa necessidade da leitura à minha atividade atual. E hoje em dia, eu faço atividade física, e enquanto estou fazendo atividade física, eu estou ouvindo livro. Então, é muito interessante, porque às vezes você acaba, vamos supor, um livro tenha 12 horas de conteúdo. Vamos supor que você faça atividade física de 1 hora. Em 12 dias, ali em meio mês, você já conseguiu concluir uma leitura de um livro, né? Então, para mim, foi muito importante também esses audiobooks. Legal. Aqui em casa o Roberto também tem muito esse costume, assim, tipo, É, às vezes eu até brinco com ele, né? Nossa, mas você vai lavar uma louça, você precisa ligar esse audiobook. Ele é assim, ele tem o costume muito de audiobook e de podcast também. Então,
no caminho para o trabalho, então eu sempre coloco, e eu acabo entrando muito nessa onda, mas eu confesso que eu gosto muito da leitura, de ler mesmo, eu sou mais visual. Eu quero só corrigir uma fala que eu falei mais cedo, que era sobre ficar manco. Peço muitas desculpas por ter dito essa fala, porque eu sei que manco é uma condição de vida. E eu acabei colocando isso numa frase muito mal colocada aqui, peço desculpas por isso, mas eu falo da importância da leitura para a formação das pessoas. Sim, ótimo, excelente colocação. E são coisas, Rick, que saem muito do hábito, do natural, né? Pode ter certeza que todo mundo que está aqui nos ouvindo ou nos vendo vai ter percebido quão humana você é e preocupada você é. Você vai ter trazido isso um pouco do tipo de leitura que você gosta e fique tranquila que nós entendemos. Mas eu fico preocupada, né? Assim, porque são coisas automáticas e a gente tá em reconstrução, né? Eu brinco muito falando que a gente está em reconstrução. Então, se eu percebi que eu errei, na hora eu já, peraí. Parabéns por isso. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Bora Vamos começar os nossos livros? Vai com você primeiro aí. Vamos, difícil. Quais são os seus aí? Vamos então, vou falar um dos primeiros livros que eu ouvi, que era muito engraçado, que eu ouvia com o caderno do lado, que eu pausava, voltava, ouvia, escutava outras histórias, e é o livro As Armas da Persuasão. É um livro que eu gosto muito. Ele traz uma série de exemplos, e esses exemplos nós conseguimos adaptar para a nossa rotina, adaptar para o nosso dia a dia, nos colocar naquelas situações e fazer com que o conteúdo seja melhor compreendido. E ele traz pontos fundamentais, né? Porque a nossa intenção não é persuadir de uma maneira negativa, não é driblar o pensamento de ninguém, mas é através de uma comunicação mais assertiva, passar de uma forma mais alinhada a nossa mensagem, o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista. E aqui no IBPD, como eu trabalho muito na área de vendas, na minha vida, na minha rotina, como eu trabalho muito na área de vendas, isso para mim foi muito importante, esse poder de persuasão. E entender algumas coisas, inclusive do posicionamento do ser humano, porque nós agimos como agimos, porque nós pensamos como pensamos. Por que que quando você vai no mercado e você vê lá algumas ofertas, você já fica instigado a consumir? Quando você passa na loja, tem aquela placa de liquidação. O que que isso desperta na gente? E a partir desse livro, eu comecei a ler ou ouvir diversos outros livros que falam de persuasão. E a partir desses livros, eu comecei a me interessar por outros livros também. Por exemplo, o Manual de Persuasão do FBI, que é um livro incrível que conta como o FBI estuda o comportamento humano para solucionar casos. Tem outro livro também, eu vou botar na minha lista aqui. Muito bacana, Rê, vale a pena, muito bom. Tem o livro A Arte de Ler Mentes, que é um outro livro também muito... Já leu? Eu vou falar sobre ele depois. Tem o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. São diversos livros que têm essa pegada da persuasão e que a gente pode adaptar para argumentos de vendas, a gente pode adaptar para copyright. Tem até um outro aqui, tem essa pegada também de convencimento, que é esse aqui. Falar, convencer e emocionar. Porque nós somos instigados por essa emoção, né? E qualquer tipo de persuasão, todas as armas da persuasão, elas servem, na verdade, para despertar a emoção. E essa emoção conduz a determinadas ações e moldam comportamentos. Nossa, só dica forte aí, né, de livro. Ô, Paulinha, só me responde uma coisa. Foi esse livro aí, As Armas da Persuasão aí, que te ensinou a vender gelo no Alasca? Essa mulher vende gelo no Alasca, gente. Eu não conheço essa pessoa, não. E foi muita prática. Na verdade, foram alguns outros livros junto com esse, mas esses livros realmente foram fundamentais, porque eles expandem muito nossa consciência. O que me ajudou a vender muito, esse aqui, ó. Esse livro aqui, Estratégias Avançadas de Venda, ele fala um pouco de vendas com olhar de coaching. E esse livro, ele tem uma fala que para mim foi fundamental,
Ele diz que nós, vendedores, precisamos ser médicos. A gente até cita isso na consultoria de vendas aqui do Sim, PDZ. sim. Por quê? Muitas vezes o vendedor, ele já quer chegar lá falando do negócio dele, do produto, do serviço. Mas como médico, primeiro você precisa examinar, ou seja, entender o problema do seu cliente, depois diagnosticar, entender o que ele realmente precisa, para então prescrever. E aí são coisas simples que nós encontramos nos livros. Excelente. E conta os seus, que eu já falei Excelente. muito. Ah, eu tenho alguns aqui, eu vou por ordem, assim, do que eu considero que deu uma guinada na minha vida, tá? Então, o primeiro livrinho, parece assim, você vai olhar e falar, nossa, Renata, sério? Mas sério, esse livrinho aqui, ele chama O Poder da Autorresponsabilidade. Ele é do Paulo Vieira, se eu não me engano, ele é coach também. É sim, Eu é não sei a sim. história do Paulo, de verdade. Eu comprei o livro pelo título e olha só que loucura. Que Comprei o legal. livro pelo título, por quê? Porque eu estava passando por um momento de liderança e eu não sabia qual era a minha responsabilidade, qual era a responsabilidade do outro. Então, eu comecei a ler bastante, assim, conteúdo sobre liderança, mas achei esse livro interessante pela capa e pelo título e comecei a ler. O que eu fui começando a ler foi batendo, assim, tipo, de uma forma tão dolorida. Tipo, caramba, o que eu tô fazendo, né? Tipo, de que forma que eu tô me relacionando com as pessoas? E fica muito claro a forma como ele traz, é muito simples a leitura, inclusive tem alguns exercícios aqui para a gente Muito responder, para a gente bacana. fazer. E esses exercícios eu não escrevo no livro, assim, eu tenho dó de escrever no livro, mas eu escrevi no meu caderninho. Então, esses exercícios, eles trazem você para a realidade, porque o que acontece, Paulinho? Inclusive, ele fala aqui no livro, nós vamos para as empresas, assim, na posição, querendo que a empresa faça por nós aquilo que os nossos pais fizeram ou que os nossos pais não fizeram. E aí a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade nisso tudo. Eu sou um adulto, né? Eu tenho 35 anos, não estou falando a minha idade, eu sou uma mulher adulta e sou responsável pelos meus atos. Só Sim. que nós vamos para a empresa muitas vezes querendo achar culpados por tudo aquilo que está acontecendo. Então a gente começa a caçar as bruxas, né? A gente começa assim, porque eu não entreguei meu relatório, porque o design não me mandou. Porque fulano me chamou para reunião e eu perdi a hora. Porque isso, a gente não assume a nossa responsabilidade. E Verdade. esse livro, ele me despertou para o desejo de continuar lendo sobre comportamentos, sobre responsabilidade, sobre psicologia, né? Sobre o quanto eu precisava me conhecer. Porque olha só, olha o interessante, né? Quando a gente pensa assim, ó, pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam que, de fato, que tudo de ruim lhes acontece não são erros, muito menos fracassos, são efeitos, são resultados. Então, tem uma parte que ele fala aqui que, tipo, olha, a gente não pode encarar as coisas que acontecem com a gente como uma tragédia, assim, óbvio, assim, na empresa, né? Tive um resultado ruim, não consegui alcançar os resultados bacanas dentro da empresa. Foi uma tragédia. Não, foi o resultado, foi o teste. A gente não vai saber se a gente não fizer. Muito Então, bom. ele traz para si, assim, ó, e qual Nossa, que é a sua responsabilidade nesse resultado? O que é seu nesse resultado? Então, ele me perfeito. despertou bastante o desejo de continuar lendo sobre postura. Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre psicologia, sobre o curso de psicologia, o que o curso abordava, e comecei também a fazer outros cursos relacionados à psicologia, que foi a T101, né, que para quem não sabe é a análise transacional. A análise transacional fala de uma forma de transações, né, porque nós somos seres humanos em mudança o tempo inteiro, né? Fala das nossas mudanças e da nossa postura diante a vida. Então, Perfeito. qual era a postura que eu estava assumindo? Muitas vezes eu ficava no papel de vítima. Eu ficava, não, eu não consegui entregar porque fulano não fez, porque TI não entregou, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Era assim. Então, qual é a minha responsabilidade no todo? Então,
A partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais, a minha postura começou a mudar. Ótimo. Só que a minha postura começou a mudar, e aí eu comecei a ficar muito rígida, que eu ficava, né? E aí eu encontrei a Brené Brown, que a Brené Brown fala da coragem de ser imperfeito, né? Ela, na realidade, eu assisti uma palestra dela, acho que foi na Netflix, que tem uma palestra dela sobre a coragem de ser Opa, imperfeito. ótima dica, ainda não, já vou ficar, já vai botar aqui na minha listinha. Pode botar na lista aí, que é muito bacana a palestra dela. E ela é uma estudiosa das nossas imperfeições, na realidade, das nossas vulnerabilidades. Então, ela pesquisa muito sobre isso, comportamento humano e as nossas vulnerabilidades. Qual é o problema de eu assumir para você a minha vulnerabilidade, Paula? Você vai parar de me respeitar por isso? As pessoas vão parar de me respeitar por isso? Mas muitas vezes a gente tem na cabeça, né, que eu, empreendedor, eu tenho que ser a pessoa perfeita, eu não posso errar, porque se eu errar, os meus funcionários não vão me respeitar. E isso a gente precisa começar, as pessoas precisam começar a desconstruir essa ideia, porque não existe o líder perfeito. Na realidade, não existe ninguém perfeito. Existem as pessoas que conseguem lidar bem com as suas emoções, que é isso que ela traz aqui. Quais são as suas imperfeições? O que você considera como perfeito? Quais são as suas vulnerabilidades que você está aí tentando esconder? E já percebeu quando a gente tenta esconder algo aí que aparece mesmo? Verdade. É isso que ela traz aqui. É um livro que eu indico sempre, principalmente para quem está na linha de frente, para quem está ali na gestão, para quem está na frente do negócio. Porque a gente vai ser um pouco mais leve enquanto líder. A gente vai saber se posicionar melhor. E é bem bacana isso. Agora, um outro para complementar as lideranças, depois eu falo de conteúdo. Mas um outro para complementar as lideranças são esse aqui, o Juntos Somos Melhores, do Simon Sinek. Que é incrível o Simon Sinek, né? Eu tenho o Comece pelo Porquê, também foi um livro que me mudou também bastante a minha visão sobre aquilo que eu queria fazer, sobre aquilo que eu queria trabalhar, com quem eu queria trabalhar, com o que eu queria trabalhar, porque... O seu porquê. Você também acabou começando pelo seu porquê, né? Pelo meu porquê. E aí eu emprestei ele, não tá aqui, mas enfim, uma dica muito boa. Mas esse Juntos Somos Melhores, ele fala, gente, das nossas realizações, né? O quanto nós podemos ser realizados quando a gente vive do nosso propósito. E viver do propósito, é muito importante a gente ressaltar isso aqui, que não é um conto de fadas, é doloroso. É doloroso. Dói muito. Por quê? Porque você vai ter que dizer não para as outras coisas, vai ter que priorizar muita coisa, vai ter que deixar aquela vida que você levava antes e, assim, sair daquela zona de conforto ali. É muito clichê a gente falar de zona de conforto, mas é real. Sair daquela zona e viver do seu propósito é muito dolorido. Então, você vai precisar contar com outras pessoas também. Quando ele fala juntos somos melhores, ele tenta transformar a maneira como você enxerga a sua vida através de uma historinha muito fofinha. Olha só que legal que é esse livro. Muito bacana. Tem uma frase aqui, eu tinha separado, quer ver? É isso, essa aqui mesmo, inclusive estava aberta já. Nossa! É impossível conseguir sozinho, portanto, não finja que você consegue. Não dá, gente, não dá. Você vai precisar de alguém, você vai precisar cuidar de alguém, você vai precisar dos seus fornecedores. E Juntos Somos Melhores, ele mostra exatamente essa nossa face, né? De como que a gente pode encontrar uma forma de encontrar o nosso porquê e de melhorar as nossas relações com os nossos colegas de trabalho. Perfeito. Agora um livro... tem esse do Mário Sérgio Cortella também, que é o Amorzinho da Minha Filha. Adoro, leio quase todos os livros dele, assisto quase todas as palestras online, escuto o programa dele no rádio, porque eu adoro como ele fala, a forma como ele aborda, que também é um ótimo começo para você se entender.
para entender o seu propósito, para entender o porquê que você odeia segunda-feira, para entender aí Tá o dando que é a sua spoiler, hein? rotina. Esse aqui eu não vou falar muito dele, não. Esse aqui eu considero como leitura obrigatória. Opa, já temos aqui algumas leituras obrigatórias para compartilhar com vocês. Eu trouxe mais alguns também, mas é interessante, eu sabe o que eu acho? Que os nossos livros estão se complementando, né? Total. Não adianta a gente falar, por exemplo, esse livro aqui fala sobre estratégias. Dobre seus lucros. Não adianta a gente falar de estratégia se não entendemos o nosso porquê ou como nossa equipe pode nos ajudar em relação a isso. Então, para dobrar seus lucros, você vai precisar das pessoas. Ou para ter um hipercrescimento na sua empresa, no seu segmento de vendas, você vai precisar das pessoas. Então, estão se encaixando. E do seu porquê também, o porquê que você faz o que você faz. As pessoas compram pelo porquê você faz. Com certeza, com certeza. Né? E para concluir, Paulinha, essa indicação aqui que é bem bacaninha, que é um livro que chama Mostra o Seu Trabalho. Então, você já aprendeu bastante sobre você já aprendeu bastante sobre negócio, você sabe tudo sobre o seu trabalho. Comece a mostrar o seu trabalho. E é muito simples, ele dá 10 dicas práticas de como que você pode mostrar o seu trabalho nas redes sociais, não só nas redes sociais, Perfeito. mas em outras mídias também, em outras plataformas ou presencialmente. E tem uma parte dele aqui que eu gosto muito, eu sempre mostro nas consultorias. Por que é importante a gente mostrar o nosso trabalho de pouquinho em pouquinho? Porque o que a gente faz em um dia é isso. O que a gente faz em um mês é isso. E o que a gente faz em um ano é Uau! tudo isso aqui. Muito bom. Então comece a ler, comece a mostrar o seu trabalho, comece a cuidar de você, né, das suas relações, porque isso vai direcionar bastante aí o seu trabalho, a sua empresa também, né? Com certeza. Para complementar aqui o que a Rê falou, nós também precisamos nos preocupar com a nossa identidade visual. É ótimo. E tem esse livro aqui, Super Apresentações, que ele é um livro também super simples. Ele fala sobre roteiro visual e a sua forma de apresentar. E ele traz vários modelinhos de como você estruturar o seu conteúdo da melhor forma possível. E é um livro bem dinâmico também. E além desse livro, tem outro livro aqui, já falando um pouquinho mais de estratégias de negócios. Por quê? Não adianta você ter um porquê, você ter técnicas de vendas, você querer promover um hipercrescimento, dobrar seus lucros ou tudo isso que a gente falou, se você não tiver uma estratégia para que isso aconteça. Então, esse livro aqui, ele vai te ajudar um pouquinho a criar o seu modelo de negócios. E ele fala, deixa eu abrir uma página aqui que mostra... E é outro livro também super didático, né? Super, vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Didático. Ó, é um livro super didático, ele é um livro bem tranquilo de ler, porque ele é muito dinâmico, fala sobre diversos pontos importantíssimos. Ele traz aqui, por exemplo, como você, não sei se vocês já ouviram, como você criar um modelo de negócio Canvas. É um modelo muito utilizado no mundo do empreendedorismo. Então, ele te ensina a realmente preencher o Canvas. E ele fala de várias, na verdade, ele é um compilado de várias estratégias. Aqui, por exemplo, tem a estratégia do Oceano Azul, tem diversas estratégias, diversos entendimentos de mercado que nós podemos adaptar para o nosso negócio. Então, é fundamental porque ele traz vários outros esqueminhas que podem ser preenchidos e vão nos trazer uma visão mais ampla de negócios. Que precisamos, somos empreendedores. Excelente. E esse livro é bem bacaninha, assim, até para você que quer aprender a fazer, você nem precisa, eu vou sentar e vou ler, não, eu vou sentar e já vou aplicar, porque ele ensina a gente na prática. Tipo, parece que tem alguém pegando na mão da gente. Exatamente. Exatamente.
E você que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo, qual foi o livro que mudou sua vida? E podemos marcar, porque ó, tô vendo que tem um monte de livro aí atrás de você, tem um monte de livro aqui atrás de mim. E nós podemos marcar outros PDZcasts falando um pouco mais sobre super livros. top. Tem ali, tem aqui na minha prateleira aqui de cima também tem alguns. Ó, tem nesse Aqui, armário aqui, mas tem são ali muito mais do Roberto aqui em cima, são os dele, que é tudo da sua área aí de vendas, de CS, esse povo cabeção, que gosta de saber técnica de vender. Eu gosto de ler coisas para entender o outro e me entender. Olha, mas eu vou te falar que eu comecei por aí. Eu li o Foco, o livro Foco, eu já li o livro O Poder do Hábito, eu já li o livro legal. Florescer. Então, são diversos livros. Florescer, porque... você me falou dele, eu quero ler. Qual? Do Florescer, né? Ele é muito bom. Ele fala sobre alguns aspectos que nós levamos em consideração para realmente ter a nossa felicidade. Eu venho do mundo do coaching, então esses livrinhos mais voltados para coaching, eu já li algum deles, psicologia positiva, um pouquinho de liderança. Adoro. Também gosto muito. Depois a gente faz uma troca aí nesses conteúdos. Vamos fazer o clube do livro. Um dia a gente escolhe o livro e vai discutir um capítulo dele. Olha só que legal, gente. Ai, tô me sentindo muito cult. Perfeito. Conta aqui pra gente qual foi o livro que mudou sua vida ou qual é algum dos livros que você gostaria de entender um pouco mais nesse mundo de vendas, empreendedorismo, autoconhecimento, que quem sabe nós podemos dar a nossa opinião também. Se a gente não leu, a gente vai adorar ler. Então, coloque aqui nos comentários um pouquinho mais sobre isso, que vai ser um prazer trazer mais conteúdo para você. Amei nosso bate-papo. Também adorei. Eu já tô aqui separando os próximos. Opa! Gostei. Já tem uns 3 aqui do lado. Muito bom. E ó, uma dica legal para quem gosta de ler livro, mas assim, tipo, tem dificuldade porque é muito pesado para sair carregando. Porque olha só, o tamanho desse livro aqui que eu uso para as estratégias de RH. Olha isso. Para quem tem dificuldade, gente, eu comprei o Kindle. Eu levo ele para tudo quanto é lado. É ótimo, é uma dica fantástica. Abriu, olha só, dá para ler até no escuro. Não precisar ligar a luz. Perfeito, perfeito. Então já está aí mais uma dica para você que vai ler em trânsito ou você que quer ler no escuro. Já está aí também mais dicas para você. Estamos encerrando mais esse PDZcast. Você que ainda não nos acompanha, nós temos o Instagram do Instituto Brasileiro de Presença Digital, que é o ibpd.digital. Temos a nossa página no Facebook, grupo no Telegram, nosso canal do YouTube, estamos nas plataformas de podcast. Passando um pouquinho da programação, toda terça-feira nós temos aula no YouTube. Quartas e quintas temos live no Instagram com muita descontração e conteúdo para você que quer autoconhecimento, desenvolvimento e lucro. E tem que ter lucro, né? Sem lucro, uma empresa não sobrevive. E isso eu entendi no poder da autorresponsabilidade. Muito bom. Você falou do Paulo Vieira. E já entrei em outro assunto. Você falou do Paulo Vieira, tem um outro livro dele também, é muito bom. Esse é o Poder da Autorresponsabilidade, tem o Poder da Ação. Também é um outro livro, inclusive fiz o treinamento do Paulo Vieira, do livro Poder da Ação, que é um outro livro também que dá aquela mexida assim, muito bom. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Continue nos acompanhando, coloque aqui seus títulos favoritos, que vamos adorar te conhecer ainda mais. Um beijo. Um beijo, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente.